no lugar mais distante que imaginamos, na região mais profunda que sobrepõe qualquer oceano. O mal continua criando raízes e crescendo como uma grande epidemia no mundo, trazendo insegurança e uma série de dúvidas nos arredores da sociedade, as quais surgem com o intuito de entendermos as motivações por trás das mentes que são responsáveis por propagá-lo. E desse modo, a maldade, assim como qualquer sentimento ou ideia humana, pode ser interpretada de diversas maneiras. Por um lado, a causadora da destruição e do extermínio de certos indivíduos. Para eles, um terror que assombra o seu dia a dia e que pode a qualquer momento obrigá-los a desaparecer. Por outro lado, ela é vista como um ato egoísta, de julgamento e uma forma rudimentar de solucionar todos os problemas do mundo. Afinal, os maiores conflitos já experienciados pelas nações durante a história surgiram como uma solução para resolvê-los. Contudo, foram somente guerras e batalhas que arruinaram famílias, sonhos e até mesmo países. E como sabemos, as ramificações dessas decisões geram consequências negativas até hoje. E embora eu tenha dado duas perspectivas referentes à essência do mal que o ser humano carrega, uma pela visão daquele que é o alvo e outra pela visão de quem é o executor, eu, na verdade, acredito que a maldade não é capaz de ser relativa. Até porque, independente da cultura ou da localidade em que estamos, existem atitudes que são condenadas por todas as civilizações. Dentro de Death Note, enxergamos isso através da falsa verdade de Kira, uma visão utópica da realidade ideal criada por ele mesmo para justificar seus atos, uma vez que, perante a ética, não existe diferença entre alguém que escolhe matar uma pessoa e alguém que escolhe matar 10 ou até mesmo 1000. Nenhum indivíduo tem o direito de retirar a vida de outro por vontade própria. E baseado nisso, de acordo com a justiça, todos são assassinos. E claro, merecem ser julgados sob as mesmas condições institucionais. Fatores que trazem a necessidade de uma entidade capacitada para exercer essa função e parar o avanço do mal. Papel cujo o maior detetive do mundo foi encarregado de executar. Contar histórias faz parte da humanidade como um dos pontos centrais de sua natureza. Relatar experiências vividas por você, mas que outros indivíduos nunca sequer imaginaram passar por elas, produz curiosidade a respeito da sua pessoa ou de algum tema em específico. Até porque desejamos experienciar coisas novas em mundos que nunca tivemos contato. E por isso, pelo bem ou pelo mal, que é mostrado em diversas narrativas, grande parte das pessoas são fascinadas pela resolução de mistérios e pelos desfechos de casos inimagináveis que já aconteceram nesse mundo. Afinal, quem realmente foi Jack o Estripador? Quais relíquias ainda estão escondidas no Egito Antigo? Ou o que realmente existe no fundo dos oceanos? Dentre outros questionamentos que carregamos dia após dia. E isso não se limita somente a eventos verídicos. No gênero investigativo, a ficção entra como uma grande arte para construir realidades paralelas e interessantes. Podemos dizer que dentro desse tipo de obra, que normalmente reflete os dilemas morais mais complexos de nossa índole, nada cativa mais o público do que ter ampla noção sobre os dois lados de um determinado crime, assassinato ou qualquer outro evento que necessite de uma investigação, visto que, dessa forma, podemos escolher por conta própria qual ideologia desejamos defender. Ou seja, ao simplesmente construir um cenário que gera dúvida sobre quem é o real suspeito de tal ato e qual a explicação por trás de um caso complexo, ficamos fascinados em compreender o enigma associado àquele contexto. E acredito que muito disso se dá por conta da figura de um detetive, a qual é reconhecida como parte essencial desse tipo de trama, principalmente para nos guiar durante os eventos, onde acompanhamos sua linha de raciocínio e tentamos conectar as peças sozinhos para então chegar à conclusão final antes mesmo do personagem. Um jogo mental que, pelo menos para mim, me intriga bastante. Agora, e se não estivéssemos mais tratando apenas de acontecimentos mundanos? E se colocássemos um objeto capaz de ceifar a vida de qualquer um apenas com seu nome? Uma arma mais que letal e que nas mãos de um escolhido traria mudanças significativas ao mundo. Poderia ser qualquer um a receber tal poder. Com uma arma tão poderosa em mãos, o que você faria? Salvaria o mundo ou não? Se entregaria à justiça ou não? E por fim, pagaria o preço da mudança ou não? Duas pessoas escolheram todas essas opções, contudo, sob visões completamente distintas. A história que desafiou Deus reflete muito bem as perspectivas de Light e como a definição de Salvador foi desconstruída em sua mente, um termo deturpado que servia como um manto para esconder sua verdadeira face. Lá, a temática de Deus e do que realmente significou todo o confronto já foi trabalhada. Por conta disso, traremos a visão alternativa sobre os ocorridos, especificamente sobre quem realmente foi o grande vencedor de Death Note. Com o nosso protagonista já tendo sido mais que detalhado, vamos então conhecer sua posição.
Ellie, um ser de poucas palavras, com compulsões por açúcar e com uma inteligência quase que absoluta. Um autêntico gênio que se interessou por desvendar eventos que nem mesmo a polícia e outros órgãos foram capazes. Além do interesse pessoal, era nítido que o personagem possuía aptidão nesse meio, conseguindo resolver casos sem nem mesmo precisar se direcionar aos locais dos ocorridos. Mas ele atuava mais como uma entidade para esses grupos do que como uma pessoa em si. Uma vez que nunca havia mostrado sua face para ninguém, vivia escondido da sociedade, não se importava com as opiniões alheias e tinha poucas relações confiáveis. Além dessas características mais intrínsecas, um aspecto reflete muito sua persona, a forma estranha como se senta. Quando pensamos nisso, somado à clássica música tema, não temos ninguém além de Ellie Lolliot. Por mais que não seja simples de se trabalhar, ele sempre cumpre seu papel em resolver casos criminais. Muito disso vem pelo fato de que a única coisa que lhe interessa está em encontrar o culpado. Basta lembrarmos que antes do caso Kira, todos os demais em que participou eram considerados impossíveis. Porém, foram solucionados por Ellie sem problemas. Tudo à distância e sem dificuldades. Apenas quando mortes começaram a acontecer em série, todas por causa de paradas cardíacas, nosso detetive se viu obrigado a tomar atitudes mais drásticas, pois tratava-se de algo sobrenatural que necessitava de uma comprovação direta. Claro que ele não tinha plena noção dessa informação, contudo, precisou colocar a própria vida em jogo para entender por si mesmo com o que estava lidando. Até porque não havia rastros dos homicídios, nem pistas sobre a identidade do assassino, pelo fato de ele não precisar comparecer a nenhum local para retirar a vida de alguém. Basicamente, ele estava na estaca zero, tendo que lidar com acontecimentos que, às vistas de um ser humano comum, pareciam inacreditáveis, mas que, para ele, não eram apenas coincidências. Era mais um problema a ser descoberto. Ou seja, a polícia e as pessoas precisavam da marca de um detetive, das deduções fantásticas que trariam a explicação necessária para entender tudo. Porém, quando algo sobrepõe a razão convencional, ultrapassa qualquer limite anterior e entra em um âmbito distópico, isso sim seria algo impossível de se lidar. Afinal, vai contra a própria racionalidade do indivíduo. Criminosos de todo mundo morrendo em locais e horários distintos, sendo similares somente na causa da morte. Ele precisaria colocar todas as crenças que tinha de lado e pensar como um assassino. É por conta dessas incongruências e das dúvidas pessoais de Ellie que os momentos mais importantes de Death Note são formados. E embora coloque um desfecho em cada etapa da narrativa, o autor deixa a cargo do espectador refletir sobre seus ideais diante das temáticas mostradas. Um processo introspectivo que te permite concordar ou discordar de cada indivíduo trabalhado. Por esse motivo, eu te convido a conhecer a mente daqueles que tentaram desmascarar Deus e entender por que essa é a prova de um detetive. É interessante notar que na primeira parte dos embates entre Ellie e Light, podemos ver a superioridade nas ações do detetive. Afinal, suas jogadas reduziram e muito a gama de suspeitos que poderiam ser o real culpado por trás dessas mortes, colocando toda a atenção à região Kanto do Japão. E, já deixando na mesa, o tabuleiro e o aviso de que o desafio havia começado. Uma mente contra a outra e que vença quem for mais rápido em descobrir a identidade do outro. Desde aquele momento, os dois personagens principais se imergiram metaforicamente em uma partida de tênis. Uma vez que, nesse esporte, às vezes é necessário ceder alguns pontos para tentar reverter o jogo, ou dar vantagem para ganhar do inimigo em seu próprio erro. E acredito que Ellie haja mais com base na segunda opção, encurralando Kira o máximo possível para então desmascará-lo. Um estilo mais defensivo de atuação que se provará melhor quanto mais longo for o embate. E, em contrapartida, Light atua mais ofensivamente, retirando os obstáculos que deseja pouco a pouco para conseguir o nome e o rosto de Ellie o quanto antes. Isso, pelo menos, até a metade do confronto. Ao perceber que seus métodos, por mais que estivessem reduzindo o número de suspeitos, estavam custando a vida de muitos oficiais, e, por começar a ficar sem opções diante do aumento da ameaça que Kira representava, nosso detetive se viu obrigado a se expor ao público e encarar seu oponente frente a frente. Ação que nunca havia tomado antes, e, apenas para esse caso, ele viu necessidade, aumentando não só a vigilância em cima de Light Yagami, como também passando a conhecer sua personalidade mais a fundo. Nessa perspectiva, o aspecto mais interessante que ele tomou noção foi o reconhecimento de que Kira, assim como ele, era inteligente e um ser infantil que odiava perder. Para além disso, ele confirmou que Light adorava se enxergar como superior e não tinha remorsos pelas suas ações, no caso, as vidas que ceifou. Qualquer um em seu caminho seria um obstáculo, independente de ser criminoso ou não, algo visto com o assassinato de Linda Taylor, com a limpa dos agentes do FBI e com a morte de Naomi Misura. Com todas essas ideias circulando na cabeça,
ele tinha plena certeza de que o culpado estava bem na sua frente, mas precisava de provas concretas para prendê-lo. Afinal, essa era sua visão de justiça, nada precipitado nem injusto. Por meio dessas constatações e de sua partida de tênis ao vivo, ficou evidente que ambos são muito similares no modo de pensar. Contudo, se divergem no modo de agir. Assim como Sherlock e Moriarty, ou Batman e Coringa. Eles divergem nos meios para alcançar o mesmo ideal, que seria um mundo mais pacífico e menos letal. Um sob uma ditadura do medo baseada em Kira, e a outra nos fundamentos das leis que regem a sociedade. Uma disputa que não é apenas algo cômico, porém que serve também como validação dos dois extremos da natureza humana, aqueles que usam a pena mais direta existente e aqueles que buscam uma punição adequada. Em meio a isso, fica nítido que o dever de um detetive se resume a salvar uma investigação que a princípio parecia perdida, trazendo a solução ao caso para o qual foi designado, criando teorias, fatos e pensamentos que são intrínsecos desses indivíduos. Ellie representa a audácia, a esperteza e a última esperança que tinham para usar contra Kira. Sem nada ao seu lado, além da própria mente, ele conseguiu deduzir um caso que estava impactando todo mundo e ainda pressupor que se tratava de algo sobrenatural. Entretanto, tudo estava vinculado com Light. Para ele, apenas esse homem poderia ser o Kira. Mesmo que ele fosse seu primeiro amigo, a força da justiça era maior que esse sentimento. E, se necessário, o prenderia sem pensar duas vezes. Mas, após manter aprisionados os dois maiores suspeitos e mesmo assim as mortes continuarem da mesma forma, uma coisa havia mudado. Ao ser questionado pelos outros, ele nunca se afetou. Porém, ao duvidar de si mesmo, ele se colocou em um abismo de dúvida, se perguntando se não estava errado. Ellie, por ser alguém em sua grande parte sem emoções, é dependente quase que, em sua essência, de sua capacidade racional. E os desvios que tem sobre si são frutos justamente da insatisfação em não concluir o caso da maneira que queria, da conclusão que chegou com a razão em mãos. Pela primeira vez na vida, nosso detetive estava sem uma base para se apoiar, e também não sabia mais como prosseguir, ficando à mercê do futuro trágico que o aguardava. A queda de Ellie não é demérito somente da incerteza que teve. Suas investigações foram bastante certeiras. Na verdade, eu penso que a necessidade em seguir um modelo ideal de justiça o privou de fazer uma aposta e o levou ao declínio no embate. Já que, com a crença quebrada e o plano de Light executado com maestria, só o restava esperar pela morte. E, em seus últimos momentos, ele confirmou o que estava pensando desde o princípio, que Light e Misa eram os reais culpados. Por mais incômodo que seja, sacrifícios são necessários para vencer uma guerra. Sabemos disso melhor do que ninguém, principalmente quando estamos em contato com a morte. O legado de Ellie e suas conclusões, mesmo após anos, não foi apagado, tanto no mundo real quanto no universo da obra. Para nós, ele continua como um ícone da produção, e para os indivíduos de Death Note, ele serviu como um ponto de partida para os futuros detetives que enfrentarão Light. Porque, na minha visão, Ellie sempre foi superior a Nier e Melo, pois era um ser completo. Contudo, sua desconfiança em si mesmo, isto é, seu lado emocional que não era muito presente, o levou ao destino terminal do ser humano. E seus sucessores superariam um grande detetive não por serem mais espertos juntos, ou pelo fato de trabalharem unidos, mas por complementarem as fraquezas um do outro. As duas faces que qualquer ser humano possui, Melo com a emoção e seu lado mais explosivo, e Nier com a razão e a mentalidade fria. Os dois se diferenciando do grande gênio e até mesmo de Kira, o qual, por sempre estar sozinho e não ter confiança em ninguém, tinha apenas a si mesmo para se apegar. Quando qualquer coisa desse errado, não haveria aliados para o salvar, nem seu ego, nem seu Death Note, nem suas mentiras, nem Ryuki. A queda foi fruto de sua natureza mundana e da falha visão que instaurou na realidade sobre o mal. Vale mencionar que o tabuleiro de xadrez inicialmente criado por ele continuava intacto na disputa. Algumas peças foram descartadas no caminho, mas em suma, os dois reis permaneciam em campo vivos, sendo que cada um tinha seus peões presentes. Light com Mikami servindo como Kira temporário e Takada com suas informações relevantes a seu favor. Nier possuía a SPK e Melo como uma carta branca. Assim como ele mesmo diz na obra, sem sua participação nada seria possível. O garoto serviu como uma peça central para fisgar um erro. Visto que, no dia em que Melo sequestrou Takada, Mikami saiu de sua rotina convencional para ir até o banco eliminar aquela mulher. Contudo, alguém tão metódico quanto ele nunca faria isso, a não ser que fosse por conta de uma situação urgente. Essa mera ação permitiu Nier encontrar o caderno verdadeiro e arquitetar sua estratégia contra o protagonista, deixando claro que a única vez em que Light permitiu alguém agir com autonomia foi justamente o motivo causador de seu fim.
Do mesmo modo que o grande detetive foi morto por duvidar de si, isto é, por deixar seu emocional controlar a mente, a derrota de Kira veio da mesma forma, como fruto de suas emoções explosivas, por se achar superior e crer cegamente que tinha tudo em mãos. Ele não pensou na possibilidade mais simples de um evento que o incriminaria. Já Nier, por ser muito similar a ele no quesito intelectual e estar com toda a investigação encaminhada pelas deduções de seu antecessor, o que o restou foi conquistar a prova definitiva de que Light era Kira, prestando atenção em cada movimento seu e de qualquer um que o apoiasse, bem como ganhando a confiança das pessoas infiltradas na equipe adversária para o encurralar ainda mais. Tudo por baixo dos panos, sem levantar suspeitas. Nesse sentido, o encontro marcado em um local isolado foi a melhor escolha para ambos os lados. Se alguém morresse, não haveriam provas nem testemunhas. Lá, com a presença dos dois, a história acabaria. Sem público, sem reconhecimento e sem respeito. Já que o tabuleiro desse jogo impiedoso poderia até ser o mundo, contudo, ele não seria mais o palco de nada. O garoto queria somente derrubar Light da pior forma possível, já que ele nunca foi um deus. Tudo não passava de mais um delírio de um serial killer dentre os vários que já encontrou. Nier não queria holofotes. Ele tinha tudo que nosso protagonista tinha em quesito de intelecto e, além disso, estava ausente do divisor de águas que poderia trazer sua derrota, ou seja, os sentimentos. Ele literalmente representava uma máquina em um corpo humano. Basta notar que o garoto nem mesmo se abalou após ter toda sua equipe morta diante de seus olhos. Trabalhar apenas com a razão foi a razão de seu triunfo, já que Light, com seu ego exagerado e toda a confiança que tinha em seu plano, foi desmascarado sem ter escapatória. Ele queria a grandeza de um salvador, o poder de um rei e o veredito da morte. Entretanto, acabou morto da mesma forma que o mais vergonhoso e simples dos indivíduos. Esse foi o jeito que um garoto conseguiu encurralar não um deus, mas mais um assassino presente nesse mundo. Light até conseguiu limpar uma grande parcela dos criminosos que existiam no mundo. Entretanto, não permaneceu vivo para continuar reinando. Logo, na visão geral, ele perdeu. Melo serviu como uma peça essencial para descobrir a identidade de Mikami, mas foi morto no processo de investigação da SPK que seguia os comandos de Nier. Então, ele perdeu. Ellie foi enganado pela própria mente e deu brechas para sua morte. Portanto, ele também perdeu. Nier foi aquele que permaneceu vivo no final de tudo e que, de fato, solucionou o caso completamente. Então, ele venceu? Eu digo que não. Assim como foi dito por um comentário feito no vídeo sobre a história que desafiou Deus, o real vencedor da grande batalha envolvendo Death Note foi somente Ryuki. Um ser sem coração e imortal que desde o princípio estava presente apenas pelo espetáculo que essas mentes brilhantes trariam. Ele foi a ponte para toda a trama e o espectador desse grande show, sem perder nada de fato. Afinal, ele não se importava emocionalmente com ninguém da obra e não desejava interferir diretamente no confronto, diferente de outros Shinigamis como Ren, que entregou sua vida para salvar Mizamani. Não é de se impressionar que o Caderno da Morte retornou justamente para a morte, e que, no desfecho de tudo, apenas esses deuses saíram vitoriosos. Afinal, usar essa arma é uma maldição que constrói a ilusão do poder, te deixando ter o gosto do controle, mas retirando aquilo que você mais precisa para usá-lo. E, já digo, que o futuro diz o mesmo. Pois, assim como em um jogo, uma disputa ou um caso, só pode existir um único vitorioso. Essa sim é a prova definitiva de um detetive. O último embate no galpão deixa muito claro a discrepância de cuidado entre cada um dos líderes. A confiança absoluta de que venceria estava escancarada na face de Kira. Ele queria gargalhar da morte de todos, assim como fez com Ellie. Nier, em contrapartida, manteve a mesma face durante o contato dos dois, sem medo ou dúvida, mostrando como um detetive deve se comportar perante um criminoso. Aspecto que retoma a ideia base exposta por Ellie e valida que sem esse papel nada seria possível. Até porque não temos o controle do mundo em nossas mãos. Por esse motivo, quando entendermos isso, saberemos que a vitória, assim como a derrota, só está reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o verdadeiro preço. Depois de muito tempo e procrastinação, aqui estamos novamente, com essa produção que havia prometido e com o retorno que eu tanto queria. Eu só agradeço àqueles que entenderam e ainda estão comigo aqui. Eu desejo que a análise da temática sobre os detetives presentes na obra tenha feito você enxergar que podem até ter mentes brilhantes ao nosso redor, mas que a morte é o único detetive que nunca deixa nada escapar. Onde quer que você esteja, ela te encontrará. Assim como o Ryuki fez com todos. Se gostou, eu conto com o seu apoio.
curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Essa foi mais uma reflexão gerada por Death Note. Então, obrigado pela sua atenção e até mais, meus caros.